Olá pessoal, meu nome é Ellen e eu sou viciada em caderninhos. Sério, eu tenho um caderninho para absolutamente tudo na minha vida. Sketchbook de retratinhos, caderno de leituras, caderno de coisas aleatórias, caderno de doramas, caderno de música e por aí vai. E hoje eu vou começar mais um junto com vocês. E vai ser um caderninho de viagem, também conhecido como Travel Journal. Vamos lá? A primeira página desse journal vai ser de uma viagem que eu fiz ano passado para a cidade do Panamá. Eu comecei a fazer os esboços ainda durante a viagem. Sempre que eu tinha um tempinho, eu rabiscava alguma coisa. E uma coisa que eu decidi fazer foi desenhar os lookinhos que eu usei durante a viagem. E esse aí foi o primeiro. Tava muito calor, então eu optei por roupinhas mais leves e curtas. Basicamente foram só 2 lookinhos, porque eu passei só 2 dias lá. Eu não filmei a pintura do segundo, mas já vou deixar a foto aqui e vocês vão ver ele pronto na próxima página. Uma curiosidade meio aleatória da cidade do Panamá é que 90% dos lugares têm um ar-condicionado absurdamente frio. Então, apesar de estar muito calor, eu passei muito frio também. E os outros 10% dos lugares eram abertos, tipo, sem ar-condicionado ao ar livre. E nesses lugares eu quase morri de calor. Inclusive, vou falar um pouco mais disso lá na frente. E eu tô pintando esse desenho com marcadores à base de álcool. Eu tô gostando muito de usar esses marcadores nos últimos dias, porque fica um resultado legal e não faz tanta bagunça como a tinta. Mas eu também gosto muito de usar tinta, inclusive a próxima página que eu vou pintar com vocês vai ser com tinta. Com o lookinho pronto, eu vou fazer mais alguns detalhes dessa página. Inclusive essa frase eu vi em um dos lugares que eu fui lá e eu achei maravilhosa. Então decidi reproduzir aqui. E nesses títulos eu gosto de utilizar bastante as cores do país, da bandeira, e nesse caso a bandeira do Panamá tem muito azul, verde e branco, então eu utilizei essas cores. E aqui eu escrevi o nome da cidade em espanhol. Inclusive eu fiquei extremamente obcecada com espanhol depois que eu voltei dessa viagem. Se você me acompanha no Instagram, você sabe disso, porque nos últimos tempos eu tô falando muito de coisas em espanhol, inclusive lendo livros em espanhol, e é tudo por causa dessa viagem. E nessa segunda página, eu rabisquei as coisinhas que eu fiz no meu segundo dia de viagem. A maioria são coisas bem aleatórias, que quem olha de fora talvez não entenda muito, mas sempre que eu olho para esses desenhos, eu lembro exatamente de tudo que aconteceu nessa viagem. E agora eu vou pintar junto com vocês uma parte dessa página, que é de um dos lugares mais famosos do Panamá. E para essa pintura eu vou utilizar esses pincéis, eu não sei bem como pronuncia o nome dessa marca, mas eu vou deixar aqui na tela. Essas guaches da Rimmel que eu comprei lá no Panamá, inclusive os pincéis e o caderninho eu também comprei lá. E esse papel, que é tipo um godê descartável de uma marca coreana, que sinceramente foi uma das melhores coisas que eu já comprei na minha vida. Aqui eu desenhei, ou pelo menos tentei desenhar, a eclusa de Miraflores, que foi onde eu fui ver o famoso Canal do Panamá. E eu tô usando como referência essa foto aqui, que eu mesma tirei lá. E antes de tudo, eu preciso dizer que eu não tenho tanta experiência assim com guache, ou com pintura em geral, na verdade. Eu nunca fiz nenhum curso de pintura, nem nada do tipo. Todas as técnicas que eu tenho são tiradas diretamente da minha cabeça ou de tutoriais que eu assisto no YouTube. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre a viagem. Eu fiz essa viagem em novembro de 2024, já faz um tempinho, eu sei. Mas uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que eu sou uma grande procrastinadora. Então, apesar de ter tido a ideia de fazer esse caderno antes mesmo de viajar, só agora que essa ideia está saindo do papel, ou entrando no papel, enfim. Essa viagem também não foi especificamente para o Panamá. Na verdade, o meu destino final era San Martín, mas falaremos sobre essa parte em um próximo vídeo. O fato é que Panamá foi um stopover que eu encaixei. Eu teria uma conexão lá e aí eu decidi ficar 2 dias para conhecer um pouquinho mais da cidade. Eu já tinha passado por lá outras vezes em conexão e nunca saí do aeroporto, e aí dessa vez eu resolvi fazer diferente. Eu não tinha tantas expectativas porque seria só uma paradinha assim, entre aspas, mas eu me surpreendi muito porque essa foi uma das minhas partes favoritas da viagem inteira. Inclusive eu tenho planos de voltar lá para passar mais dias e conhecer mais a cidade. E como eu tinha só 2 dias, na verdade 1 dia e meio para ser bem exata, eu não planejei muita coisa. A minha única prioridade mesmo era conhecer o famoso Canal do Panamá. E para ser bem sincera com vocês, a minha experiência visitando o canal não foi uma das melhores, porque estava muito calor, já falamos do calor antes, né? E tinha muita gente, então eu acabei ficando só um tempinho, só o tempo de ver um navio passar, e fui correndo pro ar-condicionado.
Mas ver o canal funcionar e entender toda a engenharia por trás dele foi muito legal. E depois de visitar essa eclusa, eu fui assistir um filmezinho lá mesmo, falando sobre a história do canal, como ele funciona. É um filme em 3D que já vem meio incluso junto com o ingresso que você compra para visitar a eclusa. E foi muito legal, e era no ar-condicionado, então foi uma experiência melhor. E fora isso, outra coisa que eu fiz lá no Panamá foi um bar crawl, que é tipo um tour em bares, é um negócio meio famoso até lá, para você conhecer um pouco mais da vida noturna da cidade. E foi muito legal, eu amei a vibe das pessoas e dos lugares, todo mundo exalava uma energia latina boa, sabe? E os lugares eram muito coloridos, com músicas bem animadas, gente dançando. Me lembrou muito a energia do Nordeste do Brasil. E como boa nordestina que eu sou, me senti em casa, né? Agora, voltando à minha pintura, o resultado foi esse e eu gostei bastante. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar nas minhas pinturas, mas aos poucos a gente chega lá. E eu acabei não filmando essa outra página, mas basicamente são alguns elementos que me lembraram meu segundo dia de viagem. Olha o segundo lookinho aí. Eu também terminei de pintar essa primeira página com guache. E aqui nessa outra página, eu queria fazer uma colagem, mas eu não trouxe nada de papel e essas coisinhas, sabe, pra colar. Então a única coisa que eu tinha era essa foto, então eu peguei alguns elementos aleatórios e saí colando. A maioria eram adesivos de viagem em geral, ou algumas coisas que me lembraram essa viagem também. E infelizmente eu não filmei tudo porque eu esqueci de apertar o botão. Tenham paciência com essa youtuber novata, amigos, mas fiquem aí com o restinho desse processo. E para finalizar, eu escrevi um resuminho de como foi a viagem e das coisas que eu mais gostei. E assim ficou o resultado final. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu processo de criação dessas páginas. E não esquece de seguir o canal se você quiser acompanhar as próximas aventuras.